Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast para toda a obra, parceria aí entre a Audicred e a Castro Lima. E meu nome é Danilo, acho que vocês já me conhecem, e hoje a gente vai falar aqui um pouquinho sobre o dia a dia dos CCAs, né? CCAs, para quem não conhece, correspondente Caixa Aqui, ferramenta hoje indispensável aí para o crédito imobiliário, para o mercado da construção civil. Acho que meus pares de mesa aqui concordam, né? Sou o Danilo, vou passar a palavra para o Guilherme se apresentar, depois a gente apresenta os nossos convidados aqui. Fala pessoal, estou de volta ao podcast hoje, gravando com os nossos parceiros de negócios também, porque hoje a gente costuma dizer que correspondente não é mais adversário, não é mais concorrente, né? E estou de volta. Tiesa, se apresente. Tiesa, proprietária aí da Realizar Exclusive. Só gosta do alto padrão, viu, Gabriel? Não deixa dinheiro para nós. Assina muita coisa. Fala um pouquinho de você, se apresenta. Né? Sou correspondente da Realizar Exclusive, né? CCA, como diz o Danilo, hoje indispensável, né? no nosso mercado de trabalho. E a gente faz, na verdade, o alto padrão, porque eu fui escolhida por ele, porque eu tentei muitas vezes fazer, né, Minha Casa Minha Vida, outros padrões, mas os clientes iam só pro Danilo lá, ó. Acabou que eu tive que atender esses outros clientes. Fiquei com dó da tia, você sobrou só o alto padrão, coitada. Pegar Minha Casa Minha Vida. Do meu lado aqui o Gabriel, acho que sócio lá da SA Cred, atende aí com maestria há muitos anos aí, grandes construtoras. Fala um pouquinho, Gabriel. Boa tarde, meu nome é Gabriel Abraão, sou da SA Cred. O nosso foco é financiamento habitacional, né? O foco da empresa, Minha Casa Minha Vida. Estou tentando chegar no nosso pé da Tiesa, fazer um pouco de alto padrão também. Mentira, gente. Mas agradeço o convite aí, vamos conversar. Que isso, sejam bem-vindos e vamos lá. Por que você tá olhando pra mim com essa cara brava aí? Só porque eu falei que você ganha muito? Tiesa, fala um pouquinho da sua história, de onde que você veio, da onde que surgiu, por que você virou correspondente, caiu do céu, como é que foi essa história? Fala um pouquinho pra nós aí, vamos cruzear. Então, na verdade, assim, né, eu vim de mercado privado, né, trabalhei em bancos privados. Por isso que você tá de Bradesco hoje? Vixe, polêmico. Vai, segue. Não vou te responder não, viu? Sim, eu trabalhei no Bradesco, mas... E aí, quando eu saí, né, engravidei, saí, porque eu falei, gente, não dá. O banco consome muito nossas energias, né, durante o momento que a gente tá lá. Aí você foi pra... Não, pensa, né? E aí, eu fui procurar alguma coisa. Na verdade, eu falei, não quero mexer com banco mais. Só que aí veio os meus clientes, né? E aí, quando eles vieram me procurar, eu não tinha como não atender. E aí, eu fui procurar mesmo algum banco e alguma instituição que me desse a credibilidade que eu precisava. E aí, foi quando eu encontrei a Caixa e vi, né, uma oportunidade mesmo de ter um nome forte, onde eu conseguisse apresentar para os meus clientes o que, de fato, eles precisavam. E foi assim, foi o começo. Eu brinquei contigo do Bradesco porque eu sabia dessa história. Aí, tá vendo? Mas eu acho que essa base que o Bradesco te deu foi muito importante, né? Às vezes se eu tiver errado, você briga comigo. Mas a gente apanha muito, né, do mercado, que a Caixa não tem o melhor atendimento. Eu acho que você trouxe muito isso do banco privado para o seu escritório, a gente só ouve elogios do seu atendimento. Fala um pouquinho, realmente existiu isso? Você conseguiu trazer essa qualidade, né, do atendimento do Bradesco para Realizar Exclusive? Fez diferença já ter trabalhado com isso? Danilo, o último banco que eu tinha trabalhado foi no Banco Alfa, né? Então, minha carteira veio muito do consignado. E eu lembro que quando eu decidi trabalhar com a Caixa, eu chegava nos órgãos públicos para apresentar, a primeira coisa que eu ouvia era assim, Deus me livre de Caixa. Ninguém queria escutar a Caixa. E aí eu fui trabalhando isso mesmo, sabe? Fui falando para eles, não, o que vocês precisam é de ter um atendimento bom dentro da Caixa, porque a Caixa é um excelente banco. E hoje, graças a Deus, né, assim, observando até as mesmas próprias funcionários do Banco Alfa, tudo tá virando correspondente. Então, de fato... Não é concorrente, viu? Não é. Tudo parceria. Então, de fato, assim, o que eu visualizei mesmo nesse período foi isso, sabe? Você trazer, na verdade, o quê? A qualidade que o banco pode te ofertar. Porque, assim, todo mundo sabe, né? Falar em caixa não é fácil pela demanda, por tudo aquilo que o banco tem para ofertar. Mas quando você se empenha em trazer para o seu cliente, né, os benefícios que aquele banco tem, é o que faz você ser diferente mesmo no mercado. Show de bola. E eu acho que essa é a grande vantagem de ser CCA, de ser correspondente.
a gente consegue pegar um atendimento, às vezes, não muito bom das agências, não muito satisfatório, e trazer para o nosso escritório e dar aquele atendimento que o cliente realmente, tenho um atendimento na hora, eu tenho um atendimento personalizado, eu tenho um atendimento por hora marcada. Então, isso daí traz a grande vantagem que é ser correspondente e ter essa grande marca, que é a Caixa, a nosso favor. Um atendimento até fora de horário bancário, né? Exatamente. Eu acho que o cliente não tem tempo, não tem prazo para ir no horário bancário, a gente consegue suprir essa necessidade dele também. Esse é o grande sucesso do CCA. E isso é a vantagem da Caixa, né? Nós termos esse poder. Porque se a gente falar, às vezes, de outro banco, algum banco privado, você não vai ver isso. Né? E hoje não, hoje nós somos literalmente a Caixa, nós representamos a Caixa, então isso é muito importante. E aí, Gabriel, conta um pouquinho de onde que surgiu essa Cred. Vou dar um spoiler aqui, nós só estamos com os feras do consignado, a turma veio tudo do consignado, tudo de banco privado. Você também? Eu não. Você veio sim. Conta aí, Gabriel. A SACRED, acho que esse pessoal que já trabalhou em banco tem o vírus do banco lá, né? Porque a SACRED foi criado em 2006, primeiramente pelo meu pai, que hoje é meu sócio também. E ele também veio de banco, depois gerente de bancário, gerente de Mercantil do Brasil, gerente de outros bancos aí. E quando ele saiu, não conseguiu viver sem, virou um CCA. Só que de 2006 a 2012 a gente era apenas consignado privado. Bom Sucesso, BMG, os bancos fazem somente consignado. Só que nos altos e baixos a gente preferiu focar em outra coisa. Consignado tem muito essa questão de um dia pode, um dia não pode, um dia está travado. Então a gente resolveu focar e em 2002 a gente virou. Eu já tinha entrado na empresa. Em 2002 a gente resolveu virar para a Caixa, fazer consignado também, mas aprender um outro nicho de mercado que foi a habitação. E hoje acabou que a gente não faz consignado, já faz um bom tempo e hoje é focado apenas em habitação mesmo. A gente se especializou nessa questão de atendimento de construtor, individual, qualquer tipo de habitação a gente está fazendo. Por que vocês tomaram a decisão de parar com o consignado? Cara, muita questão. Na Caixa a gente achou, como a gente veio de consignado privado... Deixa eu completar essa pergunta. Foi fácil você bater de frente com a Caixa e falar, eu não faço consignado mais? Não. Vamos lá. No início não, porque assim, como a gente veio muito de banco privado, a gente veio de consignar banco privado, acaba que a gente tinha um acesso mais exclusivo. Meu pai, na época, conseguia falar até com o presidente do banco, se precisasse alguma coisa, qualquer coisa, ele conseguia resolver meio que na hora. Na Caixa, acaba que banco público tem essa questão, não é tão fácil assim de resolver. E aí, além também de todo o cenário de mercado. Existe muito os pachinhos, né, corretor de mercado de consignado, também tem envolve muito, você tem muito trabalho com ele, então a gente resolveu sair dele e foi para outros tipos de corretor. Fugir de corretor hoje não vai ser o baixinho, é o corretor de... Hoje não é possível fazer sem, mas assim, a gente acabou migrando por realmente ter tido um estresse muito grande nessa questão. E fácil não foi, porque quando a gente entrou com toda a carteira que a gente tinha, então a gente fazia 20, 30 milhões mês fácil. E acabou que preferimos não fazer mais pelo estresse que está dando e pela complicação que a gente sentia que na época do sistema do banco, né? Hoje eu não sei como é que está para opinar. É importante, Gabriel, falar isso, né? Porque eu falo assim, gente, fazer consignado é muito difícil. Não é fácil, porque todo dia tem um erro. Não é todo dia, toda hora, né? Você faz uma avaliação, deu erro. O sistema, ele não comunica aquilo que a gente precisa. Então, assim, é muito cansativo para quem faz, né? Não é fácil. Então, quando ele fala assim, eu abri mão de 20, 30 milhões... Eu fiz as contas né? aqui, Então, justamente, é porque, na verdade, o desgaste desse 20, 30 milhões, para quem faz, é muito difícil. E a gente vindo com 1 milhão, né? Quando a gente começou, a gente também começou numa toada do consignado. Mas eu acho que 1 milhão a gente batia. Pode ser que eu esteja enganado, mas talvez Goiás tenha uma das melhores equipes de CCAs do país. E muito em função do consignado, porque os correspondentes que já estão mais maduros no mercado começaram lá com a gente, 2010, 11, 12, e foi quando a Caixa comprou a Folha do Estado de Goiás. Isso. E deu um suporte financeiro pra gente mesmo, pra gente poder crescer enquanto empresa, estruturar, né, e amadurecer no mercado, porque a hora que a habitação chegou, a gente bateu no peito e falou, não,
pode deixar que a gente resolve. E faz de Goiás ser destaque, né? Acho que se pegar os CCAs de Goiás a nível nacional, a gente não perde para ninguém, pelo contrário, a gente põe o pessoal atrás. É massa conhecer um pouquinho da história de vocês. Tia, você brincou aí, eu trabalhei 1 mês numa casa de crédito consignado no centro. Essa era a minha experiência prévia de... Era bom e falou, abriu para mim. Rapaz, caiu no colo, foi Deus. Eu sabia acessar o SG Consigo na época só. Mas teve bom, deu base pra gente poder começar a ganhar maturidade, ganhar corpo e chegar no nível que nós 3 aqui hoje nós estamos. Pessoal, a gente falou um pouquinho de consignado, porque o consignado é o precursor de tudo isso, do nosso produto. Bacana saber um pouquinho da história de vocês. Tia, você começou sozinha, né? Você sozinha. Você e o Aurélio. Eu e meu esposo. Você e seu esposo. Uhum. Gabriel começou com seu pai. Nós começamos também, meu pai estava junto. Então tem muito essa característica familiar. Né? Bem bacana. Mas e hoje, Tia, esse produto que você mais gosta de trabalhar? A minha paixão hoje, se eu pudesse escolher, seria o agro. O agro? Isso, se eu pudesse escolher. Falar, Tia, o que você quer fazer? Atender agro. Assim, primeiro pelo público, né? Pelas pessoas, quando a gente atende os clientes, eles são clientes, assim, muito receptíveis, né? Então, é um cliente fácil de você atender. Ele é criterioso, né? Mas os meus clientes também da habitação são criteriosos, porém, eles são mais convidativos. Então, eu acho mais prazeroso atender esse tipo de cliente. Então, hoje, se eu pudesse escolher, eu ia pro agro. Ficar só no agro. Então não deixa de ser concorrente. Nossa, vai pro agro. Vamos embora todo mundo virar concorrente, todo mundo, vem pro agro. Eu tive a oportunidade de trabalhar um pouquinho com agro. Te admiro por não ter largado o osso, porque no momento que a Caixa queria muito fazer, Gabriel. Aí do dia pra noite a Caixa não queria fazer mais, e se você quiser, você se vira. E isso é uma crítica que a gente já fez lá pra cima. E a Tia, você tá firme hoje, acho que você deve ter o que mais você e mais uns 4, 5 no Brasil que estão fazendo correspondente, fazendo financiamento rural. Sim. Porque de fato a Caixa abandonou. Então, parabéns aí pela persistência. E sabe, Danilo, só comentando. Muitas vezes quando eu pensei assim, gente, vou parar, porque não dá, a gente não tem retorno. Como que você vende uma coisa sem ter retorno pro seu cliente? Mas o que eu mais pensava era assim, gente, é um produto que o CCA vai precisar dele futuramente. Né? Assim como vocês mesmos falaram, comecei do consignado, fui para habitação e amanhã se fecha a porta de um, tem o outro produto. E é nisso muito que eu penso. Sabe, às vezes vão dizer que fecha a porta da habitação, como às vezes já fechou. E aí você fica assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Agora? Tipo agora? Nesse momento. Então, é uma oportunidade que eu acredito que vai ser muito boa para o correspondente, para ele poder faturar, né? E é isso que a gente precisa, né? Como você diz, ninguém aqui tem salário, a gente precisa produzir para ganhar. Chega a sua vez, arrasta para cima, compra o curso ali, ela tá prontinho. Pode esperar. E aí, Gabriel, qual que é o produto principal da SACred hoje? Você disse que lá no começo era muito consignado, mas vocês abriram mão, né? Deve ter sido difícil de abrir, não só em função do financeiro, mas a Caixa também deve ter pressionado vocês para não parar, né? Então vocês eram destaque nisso aí. Hoje, o que é o produto hoje que move a SACred? O que é o destaque da SACred lá? O que você mais gosta de atender? Como é que é isso aí? Hoje o produto da SACred é habitação, qualquer tipo de habitação, Minha Casa Minha Vida, novo, usado, alto padrão, médio padrão, aquisição e terreno de construção. Por muito tempo a gente teve o foco, principalmente em Minha Casa Minha Vida, em empreendimento. A gente não foi muito a questão de partir para o individual. Porque a gente focou na questão de fazer volume. A gente sempre focou nessa questão, meu pai de banco sempre tinha meta para cumprir, alguma coisa tudo, então ele veio com essa mentalidade de trazer, então a gente, vamos focar em volume e vamos atender. E o melhor coisa de volume é você conseguir fazer uma parceria hoje com a consultora e atender o empreendimento dela todo, que tem 200, 300 unidades, mesmo que não desligue tudo ao mesmo tempo, mas você consegue manter a carteira por meses trabalhando, sempre tendo volume lá. Então, assim, a gente sempre focou em empreendimento. Hoje a gente também está trocando essa questão até para balancear orçamento, alguma coisa, a gente também está focando, a gente faz muita aquisição de construção hoje, mas o foco mesmo, principal, porque até pelo volume Minha Casa Minha Vida hoje é muito grande. Né? Então, é o momento do mercado. Hoje ainda voltou a ser o momento do mercado, então a gente tem sempre foco, a gente tem uma equipe justamente focada nessa questão de empreendimento. Eu sempre admirei o trabalho de vocês com empreendimento. Eu falava, olha, eu quero fazer empreendimento. Peguei a primeira construtora, eu apanho igual menino.
porque o nosso foco é individual, é o contrário de vocês. A gente começou com o individual, às vezes tem muito mais trabalho, porque você lida com situações muito adversas e... Tem laudo, vendedor, Tem gente, você tem tem, tudo isso pronto, tem né? gente Só pra prova do cliente, caramba Você no só meio. aprova. só Né? prova do cliente. Mas eu vi que quando eu peguei a construtora, eu falei, rapaz, esse trem também não é fácil, não. Porque a construtora fica em cima, né? Não, demais. O consultor tem método pra Como é que você administra isso? Como é que sua equipe trabalha isso, essa pressão que vem do corretor, da construtora, e tem SLA, prazos? Porque às vezes no individual você bate o telefone, liga pro dono, pera aí que eu vou te entregar. Mas e pra construtora, como é que funciona? Não tem, tá em contrato isso, né? Tem algumas consultoras que a gente tem parceria hoje em contrato, de SLA, que SLA, assim, você tem tanto tempo para devolver o processo. SLA é o time pra você poder entregar Você tem que analisar, devolver o processo aprovado, reprovado, pendente, alguma Resposta. coisa você tem que responder até nesse time. Então, Qual assim, que é o tempo? 10 minutos para aprovação, né? Nossa. É sério? Não, não é não. Calma, Ué, você não gente. aprova com 10 minutos, não, É. Tia? Você Uai, não por faz isso um que- vídeo lá, por aprovação isso que você não em faz muita 10 coisa, não. minutos? Oh, O Guilherme aprova com 5, tá? Aham, Depois você liga lá pra só ele. pra você ver. clica. Verdade. é só apertar o botão. É, só apertar lá, vai. Não precisa cadastrar nada, é só bater o Só. CPF e tá Não, e o aprovado. sistema funciona, né? É, o dia inteiro. O legal é que a gente tem que aprender a como desbugar o sistema todo dia. Uhum. Porque é um bug diferente, aí você vai lá e altera um número. Aí você vai, avança, dá outro bug. Aí você tira um número. Aí você fica nesse loop, às vezes, uma semana para resolver o problema. Você tem que baixar 3, 4 navegadores diferentes. Porque em um navegador não abre, no outro abre. Então, você tem que ir jogando até conseguir achar um. Aí você liga pro seu corretor e fala, eu tô com problema de sistema. É. Aí ele É fala, não, todo dia. mas o fulano ali tá conseguindo. É, justamente. Ô, rapaz. Qual que é o tempo, Gabriel? Hoje a gente tem consultor que é 1h30. 1h30 a gente tem que analisar, devolver, aprovado ou não. Independente do volume, Gabriel? Hã? Independente do volume? Independente do volume. Daquela consultora subiu, normalmente elas têm sistema próprio, né? Então a gente entra no sistema dela, apareceu lá, a data que deu, você só 1h30 é o prazo que você tem para devolver. Então hoje a dificuldade maior disso é a questão que você tem que ter equipe grande, equipe boa, ágil e também não é poucas pessoas que tem que ter. Qual que é o foco maior, na aprovação ou no repasse? O foco maior a equipe é maior na aprovação, porque Na o volume aprovação. é bem maior. Porque assim, você tem que aprovar 20 processos para virar 5 vendas, não dá exemplo. Então você tem um volume grande de análise e E nem as- sempre é a mesma quantidade de repasse. Às vezes dá até menos, né? Dá até menos. Empreendimento tem esse aí, tia. Esse cara, não sei se você já pegou algum, Não, tô querendo, inclusive. Querendo? Vocês podem me passar. mas às vezes, Parceria. às vezes você faz sem análise para aquela construtora, você fecha 6 vendas, 7 vendas, 10 vendas. Então é... Você fecha 10, 15, mas sim, você fecha daqui a 1 mês e meio, que aí que realmente virou Vai venda virar. e você vai repassar. E a dor, R$600 de comissão. Essa daí é livre, né? Essa dor é Essa eu livre. acho que é geral. É livre. Esse foi o maior foco, na hora que virou isso daí, que aí a gente falou, ó, como a gente estava muito focado no empreendimento, falou, agora que Caramba, quebrou né? mesmo. E essa Então, não taxa compensa. não era assim, né? Quando vocês tomaram a decisão de largar o Não. consignado, É outra surpresa. Não tinha que- trava? não, Não, tinha. era livre. Era a comissão fechada, livre, né? Na verdade. De Era acordo com. porcentagem em cima. 1%. Sim, para os diamantes, 1% do valor financiado. Então, Aí isso foi o quê? hoje- 2017? Aconteceu isso? 16. 16. Não, é outra dor que na hora que chegou esse comunicado, eu acho que eu e meu pai ficou o dia todo sentado junto, pra saber Chorando. o que ia fazer. O que ia fazer, porque eu não lembro nem se tinha retroativo, né? Então, os que estavam andando, acho que a gente também não já ia receber no Não, novo, eu acho que novo já funcionamento. assinou, já era. Já no tava. dia no- na frente ali, era que a gente ia receber 2 vezes mais, era... Você falou de sentar com seu pai e chorar. Eu acho que a gente vive esse momento todo dia. Cada normativo que Nossa. muda, cada CE que chega. E agora? O que eu tenho que fazer? O que a Caixa quer? Eu acho que isso é susto geral. no coração até se abrir pra ver o que mudou, né? Coça assim, chega. Justamente. Manda lá, mudou normal já. Alguém tem o MO? Eu falo, ai, meu Meu Deus. Deus do céu, o que vai acontecer agora? Então tá certo. Então, focado muito em empreendimento, tá abrindo agora para construção financiada, que é o produto que, Tem Na imóvel bola da agora. vez. vou te falar, foi. Eu desvendi a construção financiada uns 3, 4 anos atrás. Não, mais, 4 anos atrás eu. Eu cliente não me- conhecia. A Você não Caixa conhecia? divulgava. Não, o cara me procurava, eu quero construção. Eu falava, faz isso não, meu filho, compra uma casa pronta, é mais fácil. Mais fácil. Tanto é que a Caixa não divulgava, que eu não conhecia. Quando eu realmente comecei a ouvir falar disso, fui procurar, fui falar com o gerente também não sabia como é que Sabia fazia. não. E aí, como é que fala? Virou o que virou, né? Mas eu acho que muito disso que fez a construção financiada vingar
Eu acho que é a conexão dos correspondentes a nível Brasil, né? Começa por um correspondente divulgando na internet e vai crescendo, vai ganhando proporção. E aí, daqui a pouco, se você não souber fazer, você fica de fora do mercado, né? E engraçado, né, vocês falando isso, porque eu queria por tudo habitacional. Falava, gente, eu preciso crescer no habitacional também. E a minha fonte de começo foi justamente a questão da construção. Que ninguém Porque explorava. os meus clientes, né, a maior parte deles, ali eu fiquei muito tempo na Secretaria da Fazenda, né, que hoje é da Economia, e lá era tudo alto padrão. E esse Quando alto eu te falo que padrão... ela só mexe com alto padrão, você fica curtindo de mim, ó. Nossa, gente. Esse alto Secretaria da Fazenda, o padrão, menor contra-cheque é 50 mil. esse alto padrão, né? Indignado, já mete um água e já financia a construção. Pega 3 Completo. no mês, cara. Completa ali, não deixa passar, não. Ele me exigiu, na verdade, né? Comecei, na verdade, no começo, a habitação era uma parceria. E aí, foi quando o meu próprio cliente falava para mim assim, Tice, eu queria que você me atendesse. E era construção. Então, eu falei assim, gente, eu preciso atender. Porque o cliente está me pedindo, eu preciso atender. E aí, foi quando eu literalmente comecei na habitação. Eu já comecei na construção. Você começou na construção? Isso. Disso eu não sabia. Eu comecei já na construção. Você já foi no mais difícil? Eu fui nesse. Aí depois, quando eu vi empreendimento usado, novo, eu falei, nossa, esse trem é bom demais. Não, mas também já aprendeu no mais difícil. Depois- Baixa a ficha. Nessa época que você começou, era PFUI ainda? Era perfeito. PFUI ainda não aprovava nada. Nossa, que raiva que eu tinha disso. Mas você sabe que, na verdade, é a mesma coisa. O que você tem que fazer é um bom planejamento. Mas a PFUI era muito detalhada. Era detalhado. Aí você chegar no que o engenheiro projetista tá pensando e no que o engenheiro avaliador quer, Não, era um umas 6 parto. negativas. Era um parto. É. Hoje, santa PCI. Eu amo aquela PCI. Nossa senhora. Ficou Prática. demais. Praticidade. Tice, qual que é o maior desafio que um correspondente hoje encontra? Eu acho que você ter qualidade naquilo que você faz, né? Eu acho que ser correspondente, hoje em dia, o povo tá dando, né? Então, tá te colocando lá dentro. Mas você permanecer, né? Você ter qualidade naquilo que você executa. Até porque hoje nós temos muito parceiros bons. Então, você tem que estar acima da média. Eu acho que isso é o maior desafio hoje de um correspondente. Manter qualidade. Manter qualidade. Certo. Qual que é o maior desafio hoje, Gabriel? Cara, acho nessa questão da qualidade, mas mais voltada à questão que hoje o corretor meio que fala assim, ó, você não faz, outro faz, o outro faz de qualquer jeito, aí dá problema. Assim, a gente tem essa questão de que parece que cada um faz de um jeito, sendo que o normativo é o mesmo para todo mundo, sabe? Falta de padrão. Exato. Então, assim, uma coisa que você sofre, a gente sofre muito, ainda mais por causa de volume, que chega uma certa coisa, ó, daqui não dá, me atualiza tal coisa. Não, o outro lá faz, vou mandar pro outro. Aí você sofre muito nessa questão. E questão de conciliar tempo, né? Parece que hoje em dia ninguém mais aceita não ser respondido em 10 minutos, sabe? Nossa, Nossa, você Você falou tudo, Essa é uma Gabriel. dor, inclusive. Essa é uma dor. Sim. A gente entende que venda, principalmente venda de imóvel, é sonho, é time, né? Se É deixar o cara pensar muito, talvez ele pense não, ou alguém pegar, assim. Mas sim, o pessoal também tem que entender que a gente também tem um volume grande, também tem uma equipe que também está lotada, está trabalhando, que muitas vezes 10 minutos é muito pouco prazo. Igual, acho que foi o Guilherme que falou em outro podcast lá, não é só apertar o botão. Não, é só apertar o botão. Inclusive foi a Fara, a corretora veio falar, não, manda pra ele que é a prova de 10 minutos. Eu falei, não, de jeito Não nenhum. é só apertar o botão, você tem que analisar, você tem todo um normativo bancário que você tem que atender a regra, você tem que ver se enquadra naquela regra, se pode realmente fazer ou não, para aí sim você dar ok. Porque assim, se você dá um ok, a partir dali você tá mexendo com o sonho de um cliente. Então assim, tem muita segurança naquilo que você tá fazendo. A responsabilidade é grande. Eu falo para os corretores, principalmente quando a gente vai dar algum treinamento, explicar algumas situações, que a velocidade, ela é inimiga, a pressa, ela é inimiga da qualidade. Às vezes tem muita coisa que a gente atende no Minha Casa Minha Vida, que um detalhe de R$1, 1 centavo, você tira, às vezes, 8 mil reais de financiamento de um cliente, simplesmente porque você não quis ir atrás e pegou um contra-cheque atualizado. Não, eu vou ser rápido, eu vou fazer isso aqui, tá. Eu já peguei inúmeros clientes assim, falei, ó, cara, me manda tal documento atualizado. E na hora que você comparar, você via, ó, por conta de R$2, por conta de R$1, o seu cliente não comprou com outro corretor que está comprando com você. Então, isso é uma qualidade que você está entregando. Então, assim, eu falo isso de explícito. Nem sempre a pressa, ela é amiga da qualidade. Não tem como. E isso faz com que volte para a qualidade, né? Porque se você não tem tempo, se você não consegue ter
o menor prazo possível para ter um acesso a analisar algo, você faz de qualquer jeito. E aí você não mantém a qualidade que a gente precisa, né? Meu pai fala muito, o cara não tá comprando uma bicicleta, Eu falo isso também. ele tá comprando um imóvel. Então assim, você tem que ser bem analisado, tem todo um dossiê que você tem que montar para o cliente poder garantir aquilo lá. Então, como é que fala, esses desafios aí, a gente compila, né? Eu preciso de tempo para analisar o documento, te entregar uma resposta com qualidade, né? Para que a gente possa manter um padrão. Acho que compilando tudo isso que vocês disseram, mas concordo com o que o Gabriel falou, nós temos, não vou falar, deixa eu pensar na palavra, nós temos um agravante nesse mercado, que às vezes é o time do corretor. O corretor, ele tem uma venda, 2 vendas, 3 vendas, né? Às vezes no rolling dele. Nós atendemos, sei lá, você deve fazer numa semana aí 150, 200 análises de crédito. Você não tem como dar aquela como é que fala? Aquela qualidade que o corretor espera em 2 minutos, em 3 minutos, em 5 minutos, em 10 minutos. Cara, é necessário que a gente tenha tempo para trabalhar e essa é uma dor. Porque às vezes a gente que tem volume, cara, você vai conversar com o corretor, pede um prazo de 1 hora. Aí ele vai num cara que às vezes não tem volume, mas ele também não tem a qualidade que a gente tem, ele entrega às vezes com 15, 20 minutos. Mas, pô, o que é mais importante? Né? É entregar algo de qualidade ou entregar algo nas coxas? De qualquer jeito. Porque é na hora alguma coisa e lá na frente... Né? Perdendo. A gente vê muito também erro de cadastro. Às vezes o cara vê um líquido lá e não é o líquido real, né? Então, ou o bruto por conta de 1 centavo, você perde conformidade lá na frente. Então isso demanda análise, demanda tempo. E eu acho que na sua pergunta aí, o que encaixa também, a gente precisa ter um diferencial. E é o que eu falo, eu não sou o correspondente mais rápido do Brasil, mas eu sou um correspondente que vai te entregar uma qualidade diferenciada. Então isso é um diferencial. Você pode fazer com qualquer outro correspondente que vai te entregar em 5, 10 minutos. Se você quiser, eu faço. Mas tem que estar tudo redondo também. Eu tenho que estar na hora que eu chegar no seu processo, a documentação tem que estar completa. Você sofre com isso? Tem que estar completa. Sofre, velho. Demais da conta. Ah, não, achei que era só eu. Velho. Depois eu mando, falta isso. Não, eu tô Vai pegando. mandando picado. Ah, e os documentos com a unha? É, com o Você dedão. faz- Vermelho. Tem muita coisa que manda foto 3 metros de altura, aí você dá o zoom, não enxerga nada, você fala assim, não dá. Hoje eu peguei pedi um comprovante de endereço pra minha cliente. Não, eu tenho um aqui, mas eu tô dentro do banheiro. Fiquei só imaginando. Eu falei, não. Bom que ele se imaginou, né? Ela me mostrou, ela tava escovando dente, já tá tudo certo. Mas, cara, cada um, o que acontece, acaba que a gente tem que se virar, né? Dar zoom, dar qualidade ao documento. E E, não o esquecer. pior, ficar sendo responsável por esse documento. Sim. Né? E às vezes a gente pede um documento de mais qualidade e a gente fica como o chato do mercado. Sim, Né? o exigente. O exigente, não vou passar lá não, que o Danilo pede os documentos melhores. Meu cliente não dá conta de tirar uma cópia, de levar os documentos, de tirar uma foto. Eu fico puto com isso, porque o corretor hoje ele joga, né? Joga de cá, joga dali. O cara que entra na conversa dele. Eu acredito que a gente não vai permanecer do jeito que tá. A primeira que as pessoas acham que agora o WhatsApp é ao vivo, né? Tô te mandando e tô conversando com você. E não é, Aparece né? online lá, acha que você viu, não respondeu e esqueceu. E aí, se você tira o online, ele acha ruim porque não tá vendo, você tá vendo. Então, primeiro eu acho que essa velocidade, eu acho que vai retroagir. Isso Ela é a tem minha que- opinião. A gente tem que ter cadência, a gente tem que cadenciar isso. Ontem, enfim, nessa semana eu tava atendendo, era meia-noite. Meia-noite, por quê? Porque a gente fez outras reuniões e se eu não respondesse até ali, o meu dia seguinte eu não conseguiria mais responder ninguém, porque ia contingenciar. Porque justamente nesse momento, todo mundo precisa de algo imediato. É imediatismo demais. Então a gente sofre demais com isso. Então é uma dor de todo mundo isso aí. É uma dor geral. Nós implantamos um bootzinho, Gabriel, de gerenciamento de atendimento lá no escritório. Na verdade, nós estamos no piloto dele. Cara, que o povo tá puto, porque não lê. Eu coloco a mensagem lá, bem-vindo ao Audicred, escolha a opção ou o atendente. ou o atendente. Os caras mandam a mensagem lá e não responde. Quero falar com fulano, quero falar com isso. Por que a gente tá fazendo?
tinha dia que eu, Guilherme, o João Pedro, nossos outros do WhatsApp respondiam a mesma coisa 5 vezes. Olha a falta de eficiência que traz pra gente. A gente buscando atender os corretores cada vez mais rápido, mas a mesma pergunta era feita 5 vezes. Eu não sei se vocês sofrem com isso lá. A gente não chegou nesse nível de boot ainda, não. Eu vou te passar o contato, Não, nós precisamos criar um padrão de atendimento, Mas porque... A gente tem aquela mensagem automática do WhatsApp, sim, já vou te atender, né, questão, assim, se for muito urgente, a gente sabe que tem muitos casos que realmente é urgente, o cliente está lá na hora. Uma venda imediata, o cara... Sim, daí a gente não se nega a fazer o processo, nunca me neguei, nunca vou me negar a fazer. A questão é que, sim, quer urgência, cara, liga. Hoje parece que depois do WhatsApp ninguém mais gosta de ligar, né? Eu não gosto também, mas tem hora que é necessário ligar. Porque assim, o WhatsApp, se eu receber 30 mensagens, eu vou começar pelo mais antigo. Isso é normal, sempre começa de baixo para cima. Então assim, se quer algo urgente, dá uma ligada, liga, vamos falar, te mandei, tem como assinar a prioridade? Isso aí a gente sempre vai fazer o atendimento, mas... Gabriel, acho que não. Mas prioridade é quando é prioridade. Exato, eu também falo muito isso. É regra. Se tudo for prioridade, já não é mais prioridade. Exceção, mas aí na hora de assinar contrato, não assino o meu primeiro. Eu tenho que ser prioridade porque meu cliente tem que pagar o aluguel semana que vem. O cara pagou o aluguel 50 anos da vida dele, no dia de financiar, ele Eu não tô mais preparado. não pode. Mas isso não é prioridade. Isso virou banal, essa desculpa. E eu não sei se você sofre isso lá, mas tem hora que o corretor... tem que assinar o meu, porque meu cliente vai estar vencendo o aluguel. Pô, mas venceu por 30 anos. Agora, no dia de assinar o contrato, e aí acaba que a pressão cai pra gente. Exato. Aí pra gente poder ter que... Eu não posso chegar lá no meu gerente e ir com os 2 pés no peito e mandar ele rodar o contrato, porque... Que vai vencer o aluguel. Porque vai vencer o aluguel. Você tem que costurar o negócio, caminhar. Falou, por favor, bora, vamos. E a hora que não dá certo, você ainda apanha. Né? Você faz 30, 29 dá certo, um dá errado e você apanha. Isso é mal visto, né? Então vocês sofrem com o WhatsApp também. Achei que era só eu. Tia, você fala uma dor sua hoje do mercado? Eu acho que a dor que é geral também, né? Porque eu acho que a gente, na verdade, partilha das mesmas dores, né? Eu acho que principal mesmo é um querer queimar o outro, um querer passar por cima do outro sem conversar, sem dialogar, sem perguntar o que está acontecendo. Acho que isso é a dor máxima assim, que a gente recebe, né? É a desunião da nossa classe. É a desunião da nossa classe. E qual que é a maior alegria de ser CCA? Fazer o que a gente gosta, né? Você gosta de trabalhar com isso? Nossa, Qual que sou apaixonada. Por quê? Que eu gosto de atender, porque eu gosto de trazer a realização de um sonho, porque eu gosto de saber o que meu cliente está adquirindo, né? Quando eu impresso um consignado, geralmente eu sempre converso, pergunto, né? E essa relação é uma relação mesmo, né? Que você vai construindo. Eu tenho clientes meus que eu tenho de 15 anos que só faz comigo. Acho que isso é prazeroso demais. É construir relações, então. Isso. Uma dor sua, Gabriel? Várias, eu sei que você tá aí. Cara, é mais a questão de parecer que, igual a gente tá conversando, parecer que você não você faz as coisas certas, você não é, você fizer alguma coisa, pedir, você não é bom, sabe? Você exigir alguma coisa a mais, o pessoal te olha como exigente, você não faz alguma coisa. O bom é o do jeitinho. O bom é do jeitinho, que for. Se você não faz isso daí, depois eu te passo, depois eu vejo, sabe? Aí você começa a querer, porque assim, a minha vida é a minha empresa, então assim, eu tenho que zelar por ela também, sabe? Isso, então assim, se eu começar... só pegando um gancho do início, acho que não é a sua vida, talvez seja a vida da sua família. Isso. Porque o nosso negócio, ele é familiar. Isso. Né? O meu negócio, ele sustenta meu pai, ele sustenta minha mãe, eu, meu irmão, minha casa da minha irmã. E fora meus 10, 12 filhos que eu tenho lá no escritório, né? Que acaba que é filho nosso. Então, conclui aí. Você tem que zelar por isso, saca? Então assim, você tem que tomar muito cuidado com o que você faz. E aí me parece que se você tomar esse cuidado, outros não vão tomar e os outros são melhores que você. Então a gente tem muita dificuldade, muito por causa de volume também, que o pessoal quer muito passar por cima de certas coisas que acabam que não pode ser passado. Eu tenho uma dor também nesse sentido. Eu não perguntei pra você, não? Não, mas eu quero também. Deixa eu participar. Se é o âncora aqui, eu tô com mal de crédito. Você é convidado hoje? A gente fala muito do corretor, a gente tem inúmeros corretores parceiros que são essenciais para o nosso mercado, mas uma dor que a gente sempre, todas as semanas aparece alguém querendo a nossa comissão.
a minha comissão, que eu trabalho ali, ó, fica até meia-noite respondendo, fazendo aprovação de crédito. Ah, você não divide a comissão se eu te indicar um cliente? Isso é uma prática muito ruim para o nosso mercado, porque você acaba desqualificando o correspondente e você prostitui esse mercado. Então, acho que essa é uma das minhas maiores dores hoje. Ah, o cara me cobrar, querer resposta de imediato. Às vezes, eu até acho legal e gosto de responder o WhatsApp na hora. Porque lá no escritório, basicamente, eu fico só pelo WhatsApp. Agora, quando eu faço isso e eu realmente vou receber a minha comissão e alguém querer aquilo ali por conta de... tô te indicando... Não, meu amigo, não funciona assim. Eu sou a menor parte, eu sou a que ganha a menor parte do mercado. Então, essa é uma dor que, infelizmente, a gente tem no nosso mercado. E, às vezes, o cara não leva o processo para mim por conta de R$100, R$150. E na minha comissão final, se eu der 150, R$200 para cada um que eu finalizar o processo, isso daí é um rombo no faturamento. Então é uma dor muito grande, viu? E ele tá ganhando 5%. E o corretor, em média, ganha os 5%. Merecido, justo. Sim, com certeza. Mas também chega nele e fala assim, divide a comissão comigo. Jamais. Jamais. Você perde o parceiro. Quando você faz consignado, que o cliente está querendo a sua comissão. Não é nem o parceiro, nem te indicou, é o cliente que está querendo a sua comissão. Aí é pior, viu? Mas essa é uma dor muito grande mesmo, né? Eu até brinco com eles, eu falo, vamos pegar seu contra-cheque aí, vamos ver o que eu posso partilhar dele também. Porque, de fato, gente, né? Isso é uma prática... Acho que isso nos desvaloriza como seres humanos, né? Eu acho que você partir para esse lado... Não tem necessidade, né? Cada um tá plantando o que você quer, você escolheu trabalhar nisso. Eu falo muito lá para os meus clientes que o nosso mercado só é bom, Tia, só é bom, Gabriel, porque eu, enquanto correspondente, tô ganhando dinheiro. Mas você, enquanto corretor, tá realizando seus sonhos. O construtor tá rindo pelas paredes porque ele tá ganhando dinheiro. O gerente do banco, que fechou lá o relacionamento, satisfeitíssimo porque ele bateu a meta dele. E o cliente, no centro de tudo... feliz demais com assando a carne na casa dele. Então, ou seja, nosso mercado só funciona porque todo mundo ganha. Se de repente a gente tem que pegar o nosso e começar a dividir, cara, daqui a pouco eu não dou conta de te atender com a mesma qualidade que eu tô tentando te atender hoje. Por quê? Eu não vou dar conta de sustentar uma equipe hoje, nós temos 12, 13 lá no escritório. Não tem jeito. Se eu tiver que perder comissão, não vai funcionar. Se eu virar pro construtor e falar, construtor, você tá ganhando aí, sei lá, 30%, me dá um percentual disso aí, cara, não vai fazer sentido para ele continuar construindo, vai quebrar a cadeia, né? Se eu virar pro corretor e falar, cara, baixa sua comissão aí, porque senão você não vai fazer venda, né? Seria o cliente pedindo, também não vai funcionar, daqui a pouco o cara desanima, isso mata a nossa cadeia, né? Então acho que é extremamente pertinente isso, e o nosso mercado só é bom porque todo mundo ganha, seja financeiramente, seja com a realização do sonho. E uma alegria, Gabriel, o que é bom ser CCA? Cara, eu gosto muito de atender os clientes, resolver os problemas dos clientes, conseguir resolver a solução, dar a solução para o sonho dele, né? Que a maioria, como eu sou muito focado em Minha Casa Minha Vida, a maioria do pessoal é o primeiro imóvel dele, né? E vai ser o único. Provavelmente o único. O cara batalhou lá 20, 30 anos, 40 anos para juntar aquele dinheirinho para dar entrada, tá se sacrificando no parcelamento, quando compra imóvel na planta, se sacrificando diariamente para conseguir deixar tudo em dia para poder realizar o sonho. Então, assim, isso para a gente é muito gratificante eu ver essa questão e participar. O mercado imobiliário, não participei desde quando começou, a gente migrou para ele, eu comecei, eu aprendi do zero lá, levando lá na Girete, levando pessoalmente. Não tava nem na pauta, mas vai merecer conversar. Levando lá pessoalmente para entregar lá, mas eu acho muito gratificante, adoro o mercado. Você vai lembrar de Iracema. Lembro. Muda de assunto. Uma dor nessa época aí, seus malotes já foi roubado? E você teve que refazer todos o dossiê de novo? Não lembro de ter sido roubado. Então não foi. Então não foi, porque o nosso já foi. Não chega a lembrar disso, mas... A gente entregava nas agências, né, o dossiê. Ele era mais amado, gente. Eu ia lá Não, a gente entregava na agência e da agência ia o malote pra Girete. E lá, às vezes vinha o volume, malotes e tudo mais. Achava que era dinheiro. Não. Roubava o malote, o carro, o cara que levava o malote. Imagina a tristeza da pessoa. Nossa. Não, e o bom é que você não descobria isso, né? Você tinha que esperar 5, 6 dias, cadê o dossiê? Não chegou. Aí vai ver, não, foi roubado. Tava bom, tava rápido. Rápido, né? Rápido. Mas quando era 2 semanas. Eu lembro da minha primeira conformidade, Gabriel, foi 30 dias.
A hora que eu recebi o e-mail, subiu o e-mail lá, né? Parecer conforme. Eu falei, não, tô fazendo certo. 30 dias. Fala hoje pra um cliente esperar 30 dias na conformidade. Pra saber se tá certo. Pra saber se tá certo, né? Porque primeira vez fazendo, você não tinha ideia de como é que fazia. Você falou aí que você aprendeu do zero, né? Eu também. Primeira corretora que sentou na minha mesa, pediu pra eu atender ela, né? Aí eu virei pra ela e falei, eu não sei te atender, não. Senta aqui e me ensina. Ela sentou comigo lá e falou, você vai fazer uma simulação assim, os documentos são esses. E treinamento a gente não tem, né? O treinamento é... Hoje a gente consegue conversar, a gente consegue trocar ideia e compartilhar. Levando inconforme na cabeça e aí anotando a regrinha daqui, não pode. No próximo, E porrada, e apanhando de corretor, apanhando de comprador, de cliente. Tenho certeza que cada um tem uma história ruim pra contar também, que ele deve lembrar até hoje. Tenho certeza que já teve contrato que durou 6 meses pra assinar. Nossa senhora, que terrível. Sua dor, Guilherme, já que eu tô te entrevistando também, qual que é a sua dor? Sua dor, você falou, sua alegria. Qual que é a sua alegria de ser correspondente? Cara, realmente, hoje a gente foca, eu principalmente, como eu tô muito próximo do corretor, eu foco na alegria dele, de aprovar o cliente dele. Então, assim, levar uma aprovação pro corretor ali, eu acho que é a minha maior alegria. Porque é aquele cara que realmente está trazendo fluxo pro meu escritório. Às vezes a gente vê que o cara fez uma venda 1 mês e vai fazer daqui 2, 3 meses, porque o nosso mercado é assim também. Então, entregar esse trabalho pro corretor, uma qualidade boa, e o cara conseguir fazer venda, para mim, eu acho que é uma das principais alegrias aí de ser CCA. Massa. E eu vou falar que a alegria de ser CCA é realizar os nossos sonhos, cara. sim. O que era a Tiesa antes do CCA? O que era o Gabriel antes do CCA? O que era o Danilo e o Guilherme antes do CCA? Às vezes a gente veio do zero, bicho. Ninguém aqui, acho que nasceu em berço de ouro, né? Ninguém nasceu em berço de ouro. Então acho que a grande alegria de ser CCA hoje pra nós é realizar os nossos sonhos. Poder ter uma casa bacana, um carro bacana, cuidar. Casão, né? Vamos lá? Fazer uma assar carne? A próxima reunião aqui pra ver se ele chamar. Vai que, né? Vai que dessa vez. Vamos. A próxima reunião dos correspondentes vai ser lá, hein? Vixe. Isso dá problema. Corta a produção. Mas é realizar os nossos sonhos também, porque às vezes a gente fica só, tem que realizar o sonho do cliente, é ótimo. Tem que realizar o sonho do corretor, é ótimo, mas e a gente? Né? Se a gente não tirar o nosso tempo de viajar, de passear, de realizar aquilo que a gente quer, qual é o sentido disso tudo aqui também? Então, eu acho que a minha grande alegria enquanto CCA é poder ter realizado muitos dos sonhos que eu tenho. Ele fala isso, né? Mas ele se sentiu tão culpado de estar pescando que ele até postou lá. Eu falei, você é livre. Não, mas CCA, assim, na verdade, assim, você tocar a sua empresa, seu negócio, assim, você toca 24 horas, não importa onde for. Eu, quando viajo também, é celular, daí a gente fica com a cabeça. E eu acho bom, eu não reclamo, não, eu gosto. E uma coisa que eu aprendi pra eu viajar, eu gosto agora de pescar. Quem não pega Não sinal? Não pega celular. Mas eu gosto. Aí eu desligo a cabeça. Acho que a única... Essa última vez que eu viajei pra pescar, eu peguei o celular por 5 minutos. O Guilherme desceu tanta porrada que eu perdi. Eu não queria não, mas eu não sabia pra onde que eu ia. Perdi meu rumo. Falei, não, por que eu peguei o celular? Deu nem Sem oi nesse sinal, nome, não, né? essa Deu oi pra mensagem. você, né? Pá! Você podia mandar essa mensagem, sem sinal. Mas eu já tinha lido, já era. Pessoal, vamos trazer um assuntozinho que tá gerando polêmica aí nos últimos dias. Vocês estão vendo aí, principalmente pra gente que trabalha Minha Casa Minha Vida, vocês estão vendo a questão aí do julgamento do STF para mudar aí as regras do FGTS. Como é que você vê isso pro mercado, Gabriel? Como é que é a sua visão? E eu vou perguntar isso mais direto para você, porque você está diretamente ligado a grandes construtoras que dependem do FGTS para operar. Qual que é a sua visão? O que é que tem conversado nas grandes construtoras? Como é que tá isso aí? Cara, eu acho essa questão aí muito complicada, por causa que vai mexer com muita coisa do programa Minha Casa Minha Vida, que é um ótimo programa que foi criado, que deu condições do pessoal realizar, né, o sonho deles de comprar a casa, mas que dependendo do que for realmente julgado, alguma coisa, se realmente mudar, a gente acha que os juros que hoje são juros baixos, que dão condições, vão piorar bastante e diminuir essa questão. Porque assim, muito se pensa na questão do trabalhador ser beneficiado com isso, né? Ele vai ser beneficiado com isso, tendo aumento, mas também acho que muito não se fala do que ele pode ser prejudicado. Sim. Tanto ele, porque assim, o FGTS hoje, a gente teve
uma aula, né, com a Henriqueta, lá na congresso da associação, de que o FGTS está em tudo na cidade. Ele está no saneamento básico, ele está no asfalto, ele está no transporte público, além da habitação. Então, assim, mudar tudo isso, a gente vê que vai prejudicar muita coisa. Porque os juros hoje conseguem ser baixos justamente porque o FGTS banca muito isso. Uhum. Então, a gente vai ter muita dificuldade de ver isso daí vindo atrapalhar essa questão do Minha Casa Minha Vida. E as construtoras, o que eles têm falado? A mesma coisa. Igualzinho, né? Notado, Mesmo entendimento. Mesmo entendimento, que para elas que são focadas nisso, vai ter muita questão de que não vai conseguir. Como é que você vê isso, Tícia? Desesperador, né? Desesperador. A gente analisando, como o Gabriel disse, né, a gente teve uma aula no congresso e assim, gente, faz parte de tudo, né? E assim, não dá para entender porque está desfavorecendo quem precisa favorecer. Normalmente é o trabalhador, né? Que é o próprio trabalhador. Então, eu vejo como uma discrepância muito grande. Essa mudança que eles estão propondo vai ser muito bom para aquele cara que tem 100 mil, 200 mil, meio milhão de FGTS. Vai ser lindo para esse cara, porque ele não tem acesso ao FGTS. Mas pergunta o trabalhador que depende da construção civil. Pergunta o trabalhador que tem 5 mil de FGTS lá e está comprando a casa própria se ele quer isso. Ele prefere ter condições de comprar a casa própria dele do que ganhar micharinha a mais lá, né? E inviabilizar o sonho dele, né? O problema é que isso não é falado. Não é. É o que você falou, né? Só fala o benefício e o prejuízo. Exato. Né? Eu enxergo não. O FGTS é muito social. Ele é social. E estão querendo transformar ele em caráter financeiro. E não é. Né? Então é preocupante, é desesperador e como é que fala? Acho que é papel nosso falar, né? Acho que o papel nosso hoje é ensinar, né? Então em cima disso a gente falar de quais são os benefícios do FGTS para a população como um todo, né? Não só o cotista, mas todos. Acho que é importante a gente conversar nas rodas de amigos, porque como está no STF agora, é só pressão popular mesmo. Não adianta chegar nada lá e falar, vota aqui, vota ali, não. É chegar pela mídia mesmo, né? Você preocupa, Guilherme, com o FGTS? Com certeza. É tudo isso que vocês já falaram. O FGTS, ele banca esse programa do Minha Casa Minha Vida. Não é só o Minha Casa Minha Vida, tem outros programas por trás. Mas ele é fundamental, justamente por isso. Hoje a gente consegue emprestar 4,5%, que é uma das menores taxas de juros possíveis. Menores? É menor. Ainda eu acho que aqui no estado de Goiás, eu acho que tem uma menor ainda no Nordeste. Nordeste. Então, isso implica numa cadeia gigante de quem vende um parafuso a quem constrói uma casa de 1,5 milhão, que é o procotista, que vai impactar o procotista também. Então, assim, é uma cadeia gigante que vai ser impactada por conta de mudanças na FGTS. Então, é preocupante. A gente ouvi falar que vai impactar também quem tem financiamento ativo, né? Cara, isso é outro que problema. Não tá preparado para isso, né? Uhum. Não tá esperando. Imagina só você pagando 700, mês que vem 900. Não, porque o STF mudou. Tá todo... Eu falo pensa o tanto de cliente que vai bater na minha mesa. Você falou que não ia aumentar, tá? Não ia aumentar. A parcela era fixa. Parcela era fixa, parcela decrescente, mas não tá aumentando. Eu vou mudar de profissão. Vai ser vou virar pescador profissional. Vai ser desesperador, de fato. Né? Gabriel, você citou aí, Gabriel, Tia, citaram aí o congresso da ANCA. Como é que você vê, Tia, o CCA antes e o CCA após a associação? Se você acha importante? Eu acho que eu sei sua resposta, mas compartilha para a turma. É só dar água pro vinho, a diferença. Entendeu? Se a gente for pegar o que a gente viveu antes e o que a gente vive hoje, que é isso, né? Eu não entendo até hoje quem ainda não é associado. De verdade, não entendo. Porque o que a gente já sofreu, eles não precisam sofrer e eles estão querendo sofrer por quê? Não dá para entender. Mas mudança da água pro vinho. Da água pro vinho. Você acha importante, Gabriel? Eu acho que o União faz a força nunca foi tão bem exemplificado igual essa. O que era o CCA de força com superintendência, matriz de caixa, né? Era nada. Com a nossa luta era relevado, o pessoal jogava para escanteio. Nossa luta parava na mesa do gerente geral. Exato. E quem tinha um pouquinho mais de moral parava na mão do superintendente. Mas era só... ouvia, saía... Acabou. Hoje não. Hoje muitas coisas que a gente consegue hoje refazer, de conseguir tocar um processo aí, totalmente por conta da associação. Então, assim, igual você falou, não sei por que não faz, sabe? Tanto correspondente aí que sofre
se associando, dá muito mais força ainda pra gente brigar por muito mais coisa. Quem tá perdendo é isso, não é nós, não. Não, e assim, né, vamos falar aqui do estado de Goiás, né, se a gente for analisar, eu às vezes acompanho, e o bom mesmo é ver o grupo se movimentar, né, todo mundo compartilhando, porque, gente, é assim, como se diz, não existe mais competição, o mercado é amplo, né, tem espaço para todo mundo, e se a gente se juntar e se ajudar um ao outro, gente, a gente só tem a ganhar, né? Então é muito legal. Eu vejo que o Gabriel participa bastante lá no grupo, né? E eu fico muito feliz de ver isso. Porque não é só o Danilo, não é só a Tiesa, mas é todo mundo. Todos nós somos capazes para poder estar ali, é o mesmo normativo, é a mesma regra. Um passou por uma situação, o outro passou por outra. Vou te contar um segredo. Eu não dei normativo de consignado, não. Não, só... Tiesa, como é que eu faço? Você achou... assim é a habitação da Danilo. Você achou importante, Guilherme, a união da associação? Com certeza. Isso daí traz uma força extrema para nós que somos correspondentes. E a gente pode enumerar diversos fatores aqui que com a associação a gente retornou situações que iriam trazer um colapso para nós, né? Principalmente, algo bem tranquilo de se dizer, a Caixa a gente só pode fazer 3 avaliações com alterações cadastrais, né? Hoje, mas antes era uma só. Então a gente teve essa... Antes você tinha que ser perfeito. Agora você pode errar. Agora você pode errar e pedir uma autorização. Então isso daí acaba dando força para o correspondente fazer. Às vezes o correspondente errava e não tinha o que fazer, perdia o processo. E agora não, você tem mais 2 chances ali para estar acertando, para estar corrigindo o erro e tudo mais. Você perdia o processo e ficava com o pepino, que o cliente ficava no seu pé. Porque o cliente ficava no pé. O que mais? Que teve a mudança de normativa agora, recente, por conta de não poder atender mais 2 financiamentos por CPFs, onde tem a construção financiada. A maioria dos nossos quando vem não tem regra de transição, então Sim. tem que brigar para pelo menos você conseguir cumprir. Taxas de juros, que às vezes a gente ia perder de um dia para o outro, a gente conseguiu com a associação também uma extensão daquele prazo. Você conseguir resolver. Exato. Aqueles lá que já estão em andamento, né? Porque a gente fala assim, o cliente que está em andamento, ele sabe da taxa de juros vigente, ele sabe o que ele está contratando. E aí no meio do processo você vai e altera. Agora, quem é um cliente novo que vai contratar com uma nova taxa de juros, ele teve o start agora. Então ele não tem que ficar preocupado com o que era, ele tem que ficar preocupado com o que é atual. Então, essa atuação da ANCA em nos dar prazo, em ajudar a conseguir um prazo de adequação, é importantíssimo. E aí a gente volta. Por que tem muito correspondente que não é associado? Que foi beneficiado com isso e às vezes nem sabe que foi a associação que fez. E realmente é uma briga que às vezes dá algum problema lá na conformidade. Danilo, pelo amor de Deus, vai lá, fala pra associação e resolve. Porque... Coisa que é o Danilo, né? Alô, Renan. O trem, não estão deixando autorizar aqui restrição com o vendedor. Vai lá e autoriza, ajuda, né? Resolveu essa hoje, 19 de maio, tá? Isso, exatamente. Então tá resolvido. É mais uma força da associação. E o bom, rapidão, só para concluir, o bom é que muitas vezes a gente está falando de coisa que já foi efetivada. Mas e aquilo que ainda, antes de efetivar, a gente já consegue comunicar para eles que não é viável, que não funciona, que não vai para frente dessa forma. E o melhor, o tanto de coisa que a gente coloca na ideia deles, na cabeça deles, que pode melhorar. E que aconteceu, sim, né? Isso. Eu acho que assim, o grande diferencial da associação foi trazer a voz do CCA para matriz. A gente está ali. Não, a gente que sofre, na verdade. Como é que fala? A gente espera que qualquer decisão que seja tomada, a gente seja consultado, porque às vezes vai impactar no nosso dia a dia. A gente é que sabe o que o cliente quer, o que o cliente não quer. Não adianta um doido internado lá de terno, lá dentro de uma sala, chegar lá e colocar uma regra sem consultar a ponta. Isso, né? Me lembra a regra da avaliação, que só poderia solicitar a avaliação do crédito depois de ter o imóvel. Você só poderia ter a aprovação de crédito do cliente com o imóvel. Então, depois estão lá o imóvel. Que jeito que você faz um trem desse? Como é que o cara vai escolher um imóvel se ele não sabe nem se vai ser aprovado? Quem vai autorizar? Isso daí eu vou fazer uma avaliação lá na sua casa, viu? Vou ver quanto que vai lá e se der certo. Você tem que me pagar, tá? Na época eu tinha que pagar. Como é que faz? Então, realmente, acho que o grande papel da associação foi trazer, de fato, a voz do CCA para as discussões, né? E é a voz do cliente. Que a gente leva a voz do cliente, do corretor, do comprador, né? Dos nossos construtores. Só nós já estamos
É cadeia de mercado, gente. O mercado como um todo, né? Hoje a gente ganhou tanta relevância, Gabriel, que até as construtoras hoje vêm até nós pra gente poder levar alguma coisa. Porque eles enxergaram a gente como instrumento importante na cadeia, né? Antigamente era construtora, banco. Não, se eu não tiver o CCA hoje, não funciona, né? Isso é muito importante. Pessoal, nós já vamos aí para 55 minutos, quase uma hora de bate-papo. Se deixar, a gente fica aqui. Mas eu queria de verdade agradecer a presença, Tice, agradecer você ter aceitado o convite, por ter trocado uma ideia com a gente, falado um pouquinho da sua trajetória, um pouquinho dos seus desafios, das suas dores, do que a Tice tem de diferente. Agradecer demais, Gabriel, a presença, ter aceitado o convite, da mesma forma. Dizer que eu admiro o trabalho de vocês dois. A gente tá no mercado não como concorrentes, mas sim como parceiros. O que vocês precisarem, contem comigo, com o Guilherme. Às vezes tem umas tretinhas aqui, mas às vezes a gente cancela a avaliação que você fez hoje, mas é tranquilo. É isso aí, você faz também e cancela. Você cancelar dele, tá? É uma palavra que a Tia falou. O mercado, ele tem para todo mundo. Então, é tranquilo essa parte. Então, queria agradecer de verdade. Esse aqui foi mais um episódio do nosso podcast, Para Toda a Obra. Parceria aí da Audicred com a Castro Lima. Obrigado aí, pessoal. Obrigada.